Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Hoje, a gente vai mergulhar num texto antigo com mais de 2.500 anos para tentar entender uma visão que, olha, mistura terror e esperança de um jeito único. É uma passagem realmente intensa. A fonte que temos aqui é um comentário bem denso sobre o capítulo 9 do livro de Ezequiel, e a nossa missão é decifrar o que ele nos diz sobre justiça, misericórdia e principalmente sobre o que é ser fiel em tempos de crise. Exato, e tem de tudo ali, né? Mensageiros celestiais, um juízo que parece devastador e um sinal misterioso de salvação. A gente vai explorar os símbolos, as ações e a reação que é, assim, muito humana do profeta diante de uma cena quase inimaginável. Isso. O objetivo é pegar a mensagem profunda por trás de tudo. Então, vamos começar pelo cenário. Essa visão não surge do nada, né? De jeito nenhum. Ela acontece logo depois de Ezequiel ser, assim, forçado a testemunhar uma idolatria grotesca acontecendo dentro do próprio Templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado. E a resposta de Deus é imediata e bem dramática. Ele convoca 7 mensageiros. E a primeira coisa que me chama a atenção é que não é um grupo, assim, homogêneo. O texto faz questão de separar eles desde o comecinho. O que essa divisão já nos diz? Então essa é a chave para a gente entender todo o resto. Essa divisão já estabelece a dualidade central do capítulo. Juízo e misericórdia operando ao mesmo tempo. 6 dos mensageiros são claramente agentes de destruição. O texto diz que eles carregam armas esmagadoras. E a fonte que a gente analisou destaca um detalhe geográfico que é pura teologia. Que é o fato deles virem do norte. Exatamente. Eles vêm pela porta superior que está voltada para o norte. E o norte? Isso é super importante, né? Historicamente, o norte era o calcanhar de Aquiles de Jerusalém. Era por ali que os exércitos invasores, tipo os da Babilônia, sempre atacavam. Precisamente. Então, quando a visão diz que os executores do juízo vêm do norte, ela está usando uma linguagem que todo israelita da época entenderia na hora. Claro. É como se dissesse: a ameaça que vocês sempre temeram do mundo exterior agora é o instrumento do juízo de Deus. A fonte da insegurança política deles vira a fonte da correção espiritual. É um simbolismo, assim, incrivelmente poderoso. E no meio desses 6 guerreiros surge uma figura completamente diferente, o 7º mensageiro. Ele destoa de todo o resto. Totalmente. Ele não tem uma arma. Em vez disso, ele está vestido de linho, uma veste que a nossa fonte conecta direto com as roupas sacerdotais. Simbolizando pureza, santidade. Isso. E a ferramenta dele não é de destruição, mas de inscrição. Um tinteiro de escrivão. A missão dele não é punir. Pelo contrário, é preservar. Desde o primeiro versículo, Deus está mostrando que, mesmo no ato de julgar, o primeiro impulso dele é identificar quem pode ser salvo. Ok, então temos esses 7. 6 para destruir e 1 para salvar. Mas onde essa cena se desenrola também é muito importante. Eles se posicionam ao lado do altar de bronze. Isso parece muito deliberado. Extremamente deliberado. O altar de bronze era, assim, o coração do sistema de sacrifícios. Era o lugar onde o sangue era derramado para a expiação dos pecados. Certo. E na interpretação que a nossa fonte apresenta, esse altar é uma prefiguração da cruz de Cristo, o sacrifício definitivo. Então, peraí. O palco do juízo é montado literalmente ao lado do maior símbolo da graça e do perdão? É como se Deus estivesse dizendo, olha, a oportunidade de salvação está bem aqui, disponível até o último momento. O juízo só começa para quem ignora o altar. Nossa, isso muda completamente a perspectiva de um Deus puramente irado. Exatamente. A localização deles envia uma mensagem teológica profunda antes mesmo de qualquer ação acontecer. A justiça divina não opera no vácuo, ela opera no contexto da misericórdia que já foi oferecida. Entendi. A fonte argumenta que o juízo na visão bíblica não é a primeira opção de Deus, mas a consequência inevitável da rejeição da graça. É aqui que a missão do homem de linho começa de fato, né? Ele recebe uma ordem muito específica.
passar pela cidade e colocar um sinal na testa de um grupo de pessoas. E o critério para receber essa marca protetora é fascinante. Quem eram essas pessoas disso? A ordem era marcar aqueles que suspiravam e gemiam por causa de todas as abominações. Suspiravam e gemiam. Isso. Isso é muito mais profundo. Não é sobre pertencer a uma tribo ou seguir regras externamente. É sobre uma dor na alma, uma angústia com o estado das coisas. É um critério totalmente interno. Exato. A fonte chama isso de santo descontentamento. Não era uma reclamação passiva, mas um sofrimento ativo e audível, suspirar e gemer. Essas pessoas estavam com o coração quebrado pelo que o pecado estava fazendo com a nação delas. Elas sentiam a ofensa contra Deus de forma pessoal. De forma pessoal. E é essa a identificação com o coração de Deus, essa angústia compartilhada, que as qualifica para a salvação. Isso mostra que Deus sempre preserva um remanescente fiel, sabe? E a marca desse remanescente não é a perfeição, mas um coração que se entristece com as mesmas coisas que entristecem a Deus. Certo. O critério é essa angústia interior. Mas e o sinal em si? O que era essa marca? Aqui a análise fica ainda mais rica. O texto original em hebraico usa a palavra Tav, e a nossa fonte explica que Tav era a última letra do antigo alfabeto hebraico. A última letra? E a forma pictográfica dela, o jeito como era desenhada, se assemelhava a um X, ou mais precisamente, a uma pequena cruz. Espera um pouco. Então a fonte está sugerindo que um símbolo que parece a cruz e o principal ícone do cristianismo já estava sendo usado como sinal de salvação séculos antes de Cristo? É uma conexão impressionante que o comentário que a gente está analisando faz questão de explorar. A fonte aponta para o que chama de dupla aplicação desse sinal. Dupla aplicação. Como assim? A primeira aplicação é profética. O autor traça uma linha direta desse sinal em Ezequiel com o selo que os 144 mil recebem na testa lá no livro do Apocalipse. Na Grande Tribulação. Isso. É um sinal de pertencimento e proteção divina, em contraste direto com a marca da besta. É a marca de Deus contra a marca do anticristo. Ok, essa é a aplicação que olha para o futuro. E qual seria a segunda, mais imediata para a gente? A segunda é moral espiritual. Se a gente pensar na testa como um símbolo para a mente, a consciência, onde ficam os nossos pensamentos, fica, segundo a fonte, ter o sacrifício de Cristo como centro organizador de todo o nosso pensamento, nossas decisões, valores, tudo filtrado pela cruz. Ou seja, não é só um selo de proteção passivo. É um chamado ativo para que a nossa mente, a nossa testa, seja dominada pelo pensamento da cruz. Exatamente. Isso transforma a ideia de ser salvo de algo que acontece para nós, para algo que também acontece em nós. Faz todo sentido. E ainda tem mais uma camada. Naquela cultura, a letra Tav também era usada como uma assinatura ou um selo de propriedade, tipo um ferreiro que marca sua obra. Ah, interessante. Então, o sinal na testa também significa que Deus está marcando aquelas pessoas como minha propriedade. Ele está declarando posse sobre elas através do selo do seu espírito. É proteção, identidade e um chamado para uma nova forma de pensar. Tudo contido nesse único símbolo. Depois que o Homem de Linho completa a missão dele, a parte assim terrível da visão começa. A ordem para os outros 6 mensageiros é brutal. É pesada. Matai. Não poupe o vosso olho, nem mostreis compaixão, mas não vos chegueis a qualquer homem sobre quem estiver o sinal. E o ponto de partida é chocante. Começai pelo meu santuário, pelos anciãos. Por que começar pelos líderes, pela casa de Deus? Isso revela um princípio divino que a nossa fonte chama de responsabilidade proporcional. Os anciãos, os líderes, pela posição, conhecimento, influência, eles tinham uma responsabilidade muito maior. Eles deveriam ser os guardiões, né? Exatamente, deveriam ser os guardiões da santidade. Mas como a gente viu no capítulo anterior, eles eram os líderes da idolatria. O juízo começando por eles. É uma declaração poderosa de que, para Deus, a prestação de contas é mais rigorosa para quem mais recebeu. É um conceito duro. Vai contra a nossa intuição de proteger os poderosos. A fonte sugere que a responsabilidade diante de Deus é o inverso da estrutura de poder do mundo.
Isso. A única coisa que poderia salvá-los não era o status ou o cargo, mas, como o texto diz, uma fé viva. E essa fé viva se manifestava por aquela angústia que a gente já falou. E eles não a tinham. E é nesse ponto, ao ver o juízo começar de forma tão implacável, que a gente vê a reação de Ezequiel. E ele, o profeta de Deus, o porta-voz do juízo, ele desmorona. Ele desmorona. Sim, o texto diz que ele se prostrou com o rosto em terra e clamou: Ah, Senhor Deus, destruirás tu todo o restante de Israel. É incrível isso. Ele não é um robô, ele não assiste a tudo com uma aprovação fria, ele quebra. Essa humanidade no meio de uma visão tão divina é uma das partes mais fortes da história, não é? É absolutamente crucial. A reação de Ezequiel é a prova do caráter dele. Ele é leal a Deus e à sua justiça, mas o coração dele sangra pelo povo dele, mesmo o povo pecador. Ele intercede, ele não se alegra com a destruição. Ele lamenta profundamente. Ele lamenta. A nossa fonte argumenta que essa capacidade de manter atenção, fidelidade à santidade de Deus e compaixão profunda pela humanidade é a marca dos verdadeiros homens de Deus. Não tem alegria na condenação, mesmo quando ela é justa. E isso também nos diz algo sobre o próprio Deus, imagino. Se o profeta que está em sintonia com Deus reage com tanta dor... Sim, isso reflete a dor no coração de Deus ao executar o juízo. A ação é necessária, mas não é feita com prazer. E como Deus responde a esse clamor desesperado de Ezequiel? A resposta de Deus é dupla e é perfeitamente equilibrada para lidar com a angústia do profeta. Primeiro, ele valida a necessidade da justiça. Ele explica que a iniquidade de Israel e Judá era excessivamente grande, que a terra estava cheia de sangue e a cidade de perversidade. Eles chegaram ao ponto de dizer: o Senhor abandonou a terra. Em outras palavras, Deus diz a Ezequiel que a paciência divina, embora imensa, tem um limite. O juízo era necessário. Mas isso por si só não seria muito reconfortante? Seria só uma explicação fria da justiça. Certo. E é por isso que a segunda parte da resposta é tão importante. Logo depois de Deus justificar suas ações, a visão se encerra com um homem vestido de linho retornando e reportando: fiz como me mandaste. Essa é a palavra final da visão. É o conforto de Deus para Ezequiel. Ele está dizendo, sim, o juízo foi severo, mas não se esqueça da outra missão, a de preservação. Ela foi um sucesso. Todos que deviam ser marcados foram marcados. Eu cuidei dos meus. Que maneira poderosa de encerrar. Essa confirmação de que a misericórdia triunfou para o remanescente é o que finalmente acalma o coração do profeta. Então, no final das contas, Ezequiel 9 é um quadro complexo e desafiador. Não é só sobre ira e destruição. É sobre a coexistência desconfortável, mas necessária, da justiça e da misericórdia divinas. E nos mostra que, mesmo nos piores momentos, em meio à corrupção mais profunda, sempre existe um remanescente fiel, identificado não por rituais, mas por uma angústia interna e genuína contra o mal. Exatamente. E isso deixa a gente com um pensamento final para reflexão, algo que a fonte realmente enfatiza. Os que foram preservados não foram os mais fortes, ou os mais religiosos no sentido tradicional. Foram aqueles que suspiravam e gemiam. Sim. Isso nos convida a pensar sobre o papel desse santo descontentamento nas nossas vidas hoje, sabe? Em um mundo tão cheio de injustiça, corrupção, desvios, como se manifesta essa angústia interior na vida de quem busca seguir um caminho de fé? Como a gente equilibra a necessidade de viver no mundo sem se conformar silenciosamente com os erros dele? Uma pergunta que ecoa desde os tempos de Ezequiel até os nossos dias. Fica aí para reflexão. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.